Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual hora que você vai assistir esse vídeo. Hoje nós estamos aqui, hoje é dia 11 de agosto e nós vamos trabalhar português, página 20 a 22. Vamos trabalhar também, você vai receber daqui a pouco o vídeo aí, ciências também, essas páginas aqui. Hoje em português, na página de número 20, nós vamos trabalhar algo muito importante, tá? Que é a coesão. Isso aí, coesão. A gente falou no último livro, no livro passado, sobre a coerência dentro de um texto. Um texto, ele tem que ter coerência. Ou seja, ele tem que ter uma ideia que todos possam entender o texto. O texto ele não pode ser falado aleatoriamente. Se você ler um texto ou se uma pessoa falar e contar uma história para você de forma aleatória, você fala assim, não sei não, hein? Ele não está falando coisa com coisa. Quando a gente está escrevendo um texto, o texto precisa também ser coerente. Ele precisa ter começo, meio, fim. As ideias precisam estar bem encaixadas. Isso é coerência. E hoje a gente vai falar de outra pecinha fundamental para construir um texto, que é a coesão, ok? A coesão consiste na ligação entre as palavras, expressões e ideias. A ligação. Quando você liga as palavras, as expressões e aí tem que estar tudo de acordo. Eu não posso começar falando uma coisa, terminar falando outra que não tem nada a ver e aí falar de outra que tem menos ainda. A pessoa que estará lendo meu texto não vai entender nada. E normalmente quando a gente escreve um texto, a pessoa muitas das vezes não está perto para explicar, ok? A Kailane tem uma ideia e faz um texto sobre as férias dela. Quando a tia chegar em casa, para poder observar o texto dela, Kailane não vai estar lá. Para dizer, eu escrevi isso baseado naquilo, naquilo e naquilo. A mesma coisa. A gente lê o livro Pequenas Confissões. A autora não estava aqui para explicar por que ela escreveu, aonde ela escreveu, como ela escreveu, mas quando a gente lê, o livro, a gente consegue assimilar o que a autora quer dizer. Então, todo texto, ele precisa ter coesão e ele precisa ter coerência, que a gente já viu isso. Então, a ligação entre as palavras, expressões e ideias de um texto. Normalmente, essa ligação ela é trabalhada através dos pronomes, tá? E a gente vai ver isso aqui. Por exemplo, se eu escrever um texto, Louise foi para a escola, Louise foi para o recreio, Louise tomou café no recreio, Louise voltou para a sala de aula, Louise foi embora para casa. Ao invés de eu repetir toda hora o nome dela, e isso fica cansativo em um texto, eu vou usar pronomes, vou usar outro mecanismo para mudar. Por exemplo, Louise veio para a escola. Ela quem? Ok? Não repetiu o nome. Ela foi para o recreio. Ok? Então eu vou mudando para o texto ficar mais interessante e mais entendível, de forma mais coerente, de forma mais com as ideias mais colocadas. Uma vez eu ouvi uma frase muito legal, que o texto ele é como uma colcha de retalhos, que se você botar alguma coisa fora do lugar, você não consegue compreender como que aquela colcha foi construída. Então o texto é assim, a gente coloca a palavra, coloca ideia, coloca expressões, tá? Os pronomes ajudam. Então normalmente a gente vai trabalhar muito com o pronome. Os pronomes são elementos
coesivos, pois eles retomam algo já presente no texto. Foi o exemplo que eu usei. Louise veio para a escola. Ela, pronome. Ela, né? Ela, não repetir, mas já está presente no texto porque você sabe que é a pessoa. Davi foi para a escola. Davi foi jogar bola. Davi. Então, ao invés de eu ficar repetindo, os dois. Ao invés de eu ficar repetindo, eu coloco: Davi foi para a escola. Ele foi jogar bola. Ou seja, situações que já está presente no texto, para não ficar repetido, tá? Eu vou mudando e colocando os pronomes, que a gente já estudou pronomes. Pessoal do caso reto, pronomes oblíquos, tá? Retomo algo que já está no texto. Em um texto, palavras, expressões e ideias estão interligados, tá? Eu só reforcei a ideia aqui. Os pronomes têm a função de fazer essa ligação, ok? Então, olha só, agora a gente vai fazer a atividade da página de número 20, ok? Página de número 20, coesão. E aí a gente vai ler número 1 e número 2. Observar elementos que se repetem que a gente pode tirá-los. E vai observar elementos que não foi repetido, né? Que ele muda, ele usa o pronome e você vai identificar a quem está se referindo. Igual eu fiz aqui com vocês. Davi foi para a escola. Ele jogou futebol. Ele quem? Ele quem? Então você consegue saber quem é ao que está se referindo, sem mesmo escrever o nome Davi. Então, o trabalho da atividade número 1 e número 2 é isso, é bem fácil, tá? Na página de número 21, para vocês que estão em aula, vai ficar para casa, tá? Para vocês fazerem no caderno 64, ok? É muito simples, tá? É muito simples. Caderno meia pauta, página de número 21 e 22 é a mesma coisa, tá? É o mesmo assunto. Ó, primeiro, a gente vai elaborar um texto de entrevista, tá bom? Para que a gente tenha um texto de entrevista, ó, a gente precisa primeiro de quê? Elaborar o quê? Primeiro tem que elaborar as perguntas. Imaginar para quem eu vou fazer essas perguntas. Participar essa pergunta para a pessoa, tá? E aí eu vou. Então, gente, nós vamos fazer essa entrevista. Você vai escolher alguém. Pode ser o pai, a mãe, alguém que esteja próximo, né? Porque nessa pandemia a gente está trabalhando, Enzo, com quem está próximo, por causa da pandemia, né? Então você vai escolher alguém próximo, vai fazer as perguntas, vai elaborar as perguntas e vai fazer essa pergunta para essa pessoa. E aí você vai colocar a pergunta lá no caderno meia pauta, tá? Lá no caderno meia pauta você coloca as perguntas que você fez e a resposta dele você vai criar um textozinho falando mais ou menos como ficou a situação daquilo que você entrevistou ou de quem você entrevistou, ok? Igual a gente fez aqui na página de número 17, pergunta-resposta, e aí a gente elaborou um textozinho para poder desenvolver essa atividade, ok? Então, português hoje é apenas isso, tá bom? Ó, um grande beijo para você e até a próxima aula.